Fazendo um breve histórico, eu acho que eu fui da primeira geração de filmmakers do digital, que foi ali 2009 e 2010, com o surgimento da 5D Mark II e tudo mais. Nessa época, o que a gente tinha? A gente tinha os operadores de câmera, que trabalhavam em TV, por exemplo, operando aquelas câmeras gigantes e tal, com controle manual. A gente tinha os operadores de câmera de cinema, a gente tinha também os filmmakers antigos que faziam casamento com aquelas câmeras grandes de fita e tudo mais. É isso que tinha na época. Quando as câmeras fotográficas começaram a filmar para o digital, aí surgiu uma galera tipo a minha geração ali, que vinha da fotografia ou estava começando a aprender vídeo e aí já caiu no digital. Como que estava na época? Tinham cursos presenciais em geral, tinha alguns cursos gringos, que era muito caro porque era em dólar, e também se tinha a barreira da língua, se você não soubesse falar inglês não adiantava nada. Então era muito difícil você ter noção das coisas, do mercado, quanto cobrar, onde estudar e tudo mais. Tanto é que os Até cursos... porque, não, como era novo, parece óbvio, né? Mas como era novo, não tinha ninguém à frente para também conseguir ir falando, né, para essa galera. Você tinha que estudar fotografia e estudar cinema, isso era numa faculdade, ou os cursos que tinham aqui em São Paulo, por exemplo, você ia, sei lá, para a FAAP, fazer cinema, 4 anos, caríssimo, ou você estudava numa escola que tinha... É verdade, não existia, na AIC, né, por hoje exemplo. Era tudo muito difícil, muito caro, e você não tinha acesso, né? Aí eu comecei a estudar numa escola de fotografia que chama Full Frame, ela existe ainda. Às vezes eu trocava alguns cursos que eu fazia lá, dando aula lá também. E aí eu fui aprendendo nisso, mas não tinha nada específico de filmmaker. Aos poucos foi aparecendo. Ao mesmo tempo que você não tinha acesso a outras pessoas para perguntar quanto cobra, aí os bambambans, os caras, os high levels da época, cada um fechado na sua, não tinha essa cultura de se abrir. Você tinha que descobrir as coisas na porrada. Aliás, não tinha nem espaço para conseguir acesso para aprender, né? E aí, aos poucos, a gente daquela geração, a gente foi criando as coisas, fazendo clipe, fazendo casamento, fazendo essa transição, a gente foi se envolvendo em tudo. Tanto é que tinha uma resistência da galera das antigas na nossa chegada. Então a gente ia fazer um trabalho que tinha uns operadores de câmera das antigas, era difícil você se relacionar com eles no começo. Depois foi ficando tranquilo, porque foi... essa troca de tecnologia é assim, né? Leva um tempinho. Então a galera da culturalmente TV... também, né? Tinha uma distância cultural entre a galera que já estava. Também. Então assim, foi isso que a gente passou na época. Hoje eu já não sinto tanto isso. Já é o digital já é o principal. Lógico, tem seus nichos. Ainda tem a galera da TV, ainda tem a galera do cinema, ainda tem a galera da publicidade, tem os filmmaker guerrilha. Então tem seus nichos. Mas hoje você entra no YouTube e você aprende tudo. Você segue meia dúzia de filmmaker que cria conteúdo no Instagram, tanto gringo quanto brasileiro, você já descobre quanto cobra nas coisas, como que se organiza, como que estão fazendo. Se você consegue, manda uma DM, pergunta, você consegue tirar informações. Naquela época não tinha nada, você não conseguia nada. Então... E até abrindo um parênteses sobre isso, hoje até que tem mais gente se propondo a falar sobre, né? A abrir coisas, né? Que foi o meu caso. Que é o teu caso. Porque eu não tive nada disso até, sei lá, eu comecei a fotografar em 2006, comecei a filmar em 2010. Eu fui, sei lá, até 2015 por aí, é muito difícil achar coisas assim de gente se abrindo. E aí eu decidi fazer isso. Tudo que eu aprendi, quem me segue e me acompanha no Instagram vê. Quando eu estou testando as coisas, estou mudando. Quando eu estava como filmmaker e depois abri produtor, eu sempre ia abrindo bastidores. Estou fazendo isso, estou testando aquilo e tudo mais. Porque é uma forma de facilitar o caminho de quem está chegando agora também, ou quem já chegou e não sabe as coisas. Uma coisa que eu sinto falta também no audiovisual é até uma conversa mais aberta entre os diretores, com os filmmakers, com a produção e sentar e conversar, abrir. Por exemplo, essa semana fui visitar o estúdio de um amigo nosso em comum, e aí eu pergunto mesmo, quanto você está pondo de imposto, quanto que é a sua margem, e vai conversar. Porque se a gente se abrisse mais entre a gente conseguiria equiparar melhor as coisas, os preços principalmente. Não ter tanta diferença de flutuação de valores. Às vezes uma pessoa muito boa, com uma entrega muito legal, está cobrando menos do que uma pessoa medíocre. Se a gente soubesse, talvez equilibrasse mais as coisas. Porque assim, o audiovisual é muito grande. Tem muita gente trabalhando. Estou falando da realidade mais aqui de São Paulo. Muita gente trabalhando, mas tem muito cliente. Por exemplo,
a gente trabalha perto aqui, né? Aqui perto tem 4 condomínios. Nós dois somos concorrentes na prática. Eu ia até comentar isso daí, eu esqueci. Nós somos concorrentes. No fim das contas, a gente está lado a lado aqui, praticamente uma rua tem uma 4 condomínios aqui. Não tem como a gente atender todo mundo. Não tem como a gente concorrer aqui. De, tipo assim, um roubar o cliente do outro. Assim. E mesmo que isso aconteça, tem mais 1000, tipo, sei lá quantos, entendeu? Então, seria legal. Às vezes a gente não se dá conta, mas é gigantesco, né? Então seria legal as pessoas se conversarem mais, entendeu? Então dos meus objetivos é abrir um pouco as minhas coisas, tentando criar uma cultura que as pessoas se abram mais também e conversem entre si. Lógico, não é pra você ficar todo dia lá no Stories e falar, minha conta bancária, recebi 10 mil reais. Sim. Ou você não pode abrir o orçamento que você fez para um cliente, que tem a confidencialidade, tem os... Como que é aquele documento que a gente assina às vezes? NDI, é isso? NDI. Então, você não pode fazer isso, mas você pode falar, de modo geral, nós produzimos esse tipo de trabalho. NDI ou NDA? NDA, eu acho. Que é aí, né? NDI que é a outra parada. Deve ser NDA. Burocracia. Você sabe o que é? NDA mesmo? NDA. Então é isso. Fala do documento, então, só pra gente não... O NDA é um documento que você promete que você não vai vazar nada do seu cliente, nem... Tem proteção dos arquivos, das informações das pessoas que estão envolvidas. Então isso confidencialidade de uma maneira bem ampla. Né? Mas a gente podia se abrir mais sobre os cachês que estão pagando, ou até, por exemplo, quanto que você paga para os seus filmmakers? Pago 1.000, puta, eu tô pagando 800, acho que eu vou começar a pagar 1.000 também, e vai indo, né? Esse Papo Aqui, Luquinhas, é também um lugar e um espaço para fomentar a conversa. Isso que eu, né, comecei a expandir, de ter um canal em nome da Umbrella, ou seja, uma produtora falando, e para conseguir abranger realmente mais assuntos. E eu tô contigo nessa, eu acho que a gente tem que se comunicar mais, perceber mais como que estão as mudanças no mercado, porque isso gera um ciclo da gente compreender, por exemplo, como produtora, os filmmakers ou os outros fornecedores que a gente, né, tem e precisa, e dessas pessoas compreenderem a gente também, né? As nossas dores, como que funciona o mercado do nosso lado. Então, tudo isso eu acho extremamente relevante. Você que está assistindo esse vídeo aí, deixa seu like, comenta aí pra gente saber se você curtiu, se tá interessante, o que tá faltando de conteúdo aí pra você, tá bom? E compartilha com mais gente, pra gente conseguir chegar até mais pessoas que têm esse mesmo interesse que você e eu, tá joia? Valeu, tamo junto!